De fato, a gente iniciou o século XXI no Brasil e na região com um contexto político interno em vários países e uma proposta de interação e de construção de interesses comuns em muitos campos, campo econômico e comercial, mas também no campo da defesa, com um vigor e um entusiasmo político que a gente nunca tinha, de fato, compartilhado e tentado dar-lhe otorgar uma cara, um formato institucional como tentamos nesses anos. É preciso que a gente entenda que vários países da América do Sul, o Brasil entre eles, vários países vinham de um período difícil, de um período onde a crise do neoliberalismo havia realmente implicado num tipo de impacto social, num conjunto de fragilizações político-institucionais que faziam com que esse momento também fosse um momento de virada de página para os sistemas políticos da América do Sul, uma virada de página numa direção progressista. E nessa virada de página com um sentido progressista, a valorização da política externa, a valorização de uma agenda regional cooperativa ganhou muito espaço. Ganhou muito espaço em contextos de políticas agora internas com um sentido inclusivo, políticas internas que valorizavam o espaço da política externa, que valorizavam uma agenda sul-americana e que valorizavam uma relação positiva com as Forças Armadas. Isso é muito importante, porque nós já estávamos falando de um período de quase 20 anos de processo de democratização na América Latina, ou 15, 18 anos, onde justamente em vários contextos diferentes as Forças Armadas aparecem agora com um outro tipo de atuação e um outro tipo de lugar nos processos de consolidação democrática. Então, inclusive com um tipo de atuação no plano internacional, a própria participação em operações de paz. Em 2004 se configura a MINUSTAH, que é uma operação de paz com perfil regional. A ideia de se criar um nexo positivo entre política externa e política de defesa. Isso ganhou uma presença e um sentido de compromisso democrático que nunca tinha havido anteriormente, de fato. Então, nesse contexto, nós temos uma agenda regional, sul-americana, de cooperação, não de integração. Isso é muito importante. A economia política desse processo é uma economia política que não está, nesse momento, favorecendo um processo de regionalização econômica. Ao contrário, as nossas economias, como dizem os economistas, estavam passando por um processo de reprimarização, onde a integração regional, que, enfim, estaria vinculada a toda uma articulação entre cadeias produtivas, se encontrava, nesse momento, colocada, digamos, não sei se em risco, mas sem maiores capacidades de se aprofundar. A cooperação, não. É importante diferenciar uma agenda de cooperação de uma agenda de integração. E a cooperação política, a coordenação de posições diplomáticas, a ideia de criar instituições sul-americanas
ganham um grande impulso. O outro ponto que é muito importante nesse momento é o tipo de desarticulação, de desvencilhamento que a região tem em relação aos Estados Unidos. Nós somos uma área que tardiamente coloca em questão a sua estabilidade como área de influência dos Estados Unidos, que é o que está ocorrendo naquele momento. E esse distanciamento dos Estados Unidos está muito relacionado também com as prioridades da política estratégica americana, a guerra contra o terror, a nossa falta de interesse de assumir qualquer tipo de compromisso em relação a essa agenda, né? E a percepção de que nós poderíamos incluir a defesa como uma área de cooperação sul-sul, inclusive, né? Então, há um diálogo, há uma construção de percepções afins, aonde a questão das soberanias prevalece, mas aonde também existe uma ideia de que a cooperação militar deve ser uma parte ativa da construção de uma agenda sul-americana. Por isso, a concepção e os primeiros anos do Conselho de Defesa sul-americano. E hoje já não é, hoje o cenário já é outro. O cenário mudou muito. O cenário mudou muito, respingou sobre todas as agendas, inclusive a agenda de defesa e de segurança. Essa agenda nunca tinha sido a agenda fundamental, central de um processo de construção sul-americano, mas tinha tido ali um papel. Na medida em que esses governos perdem a batuta, né, dos processos democráticos sul-americanos, cada um dentro, digamos, dos seus contextos específicos, né? A Argentina com a sua história, o Brasil com a sua, a Venezuela com a sua, a partir da morte do Chávez, é um período em que toda a construção, digamos, institucional de um projeto sul-americano se torna muito mais vulnerável. Ele é associado politicamente a esses governos que já não estão no poder e, portanto, digamos, o que prevalece é um total desinteresse em manter e fortalecer os projetos anteriores, né? Há um esvaziamento da Unasul, esse esvaziamento termina transformando a Unasul numa instituição zombie, como se diz, e nesse processo, né, o Conselho de Segurança vai junto, né, nas inundações, né, na destruição, né? E o que aparece no lugar é muito mais um projeto político-ideológico associado, digamos, agora sim, a objetivos estratégicos dos Estados Unidos e aonde, digamos, a manifestação dessa associação na região vai se traduzir na marginalização e nas barreiras construídas em torno da Venezuela do regime Maduro. Não, essa política externa, eu acredito que hoje em dia nós não temos nenhum indicador de continuidade de nenhum dos temas prioritários de uma agenda da política externa que, enfim, se conformou, que se configurou nos anos de governo Lula e Dilma. Essa agenda ela foi desarticulada no período seguinte da gestão do Temer, depois do golpe, e ela, inclusive eu acredito que esses 2 anos, esse interregno do período Temer
foi, como diria Gramsci, né, tem o sentido de... E justamente esse interregno é o que permite essa etapa atual, que é uma etapa absolutamente dissociada. Temática, em termos de prioridade, em termos de preocupação, de consistência política regional. Não há política regional hoje em dia na América, para a América do Sul, por parte do governo brasileiro. Há ações específicas, uma agenda ad hoc, sem um sentido... O único sentido que prevalece é o sentido da destruição do que foi feito no período anterior. Mas essa destruição já está feita. Então, agora é a construção, se quer, digamos, enfim, eu vejo tanta elaboração, assim, com a ideia de uma construção. O que há é uma reação positiva a um tipo de preocupação, de visão de mundo absolutamente ideologizada sobre a questão de ameaças, o sentido das necessidades de construção de uma ação deletéria de associação com anacronismos da política interamericana. Por exemplo, o TIAR, né? A ideia de que o TIAR pode ser outra vez, o botão TIAR pode ser outra vez apertado, é totalmente anacrônico. Não há, aliás, o TIAR já tinha sido desativado, ele já tinha, enfim, aparecido como um instrumento inadequado para a política regional no seu conjunto e para o Brasil em particular, já na época da Primeira Guerra contra o Iraque. E hoje em dia, durante o governo Fernando Henrique. E hoje em dia ele não tem realmente nenhum sentido, mas, digamos, ele faz parte ainda de um tipo de recurso que pode atender a interesses na área militar, inclusive, né? Quer dizer, é preciso também, e com isso eu vou terminando, é preciso também ter claro e é preciso pesquisar qual é o papel das nossas Forças Armadas e enfim, do ponto de vista da articulação com os interesses de defesa dos Estados Unidos, com o Comando Sul, com a ideia de que, digamos, essa relação subordinada no âmbito estratégico vai trazer benefícios para o acesso a tecnologias de ponta, para a obtenção de recursos, para a obtenção de cooperação em áreas de segurança e inteligência. Ou seja, há toda uma expectativa que está hoje em dia vigente no Brasil, relacionada a uma nova etapa de relacionamento com os Estados Unidos, onde segmentos das nossas Forças Armadas percebem essa opção como uma opção interessante. Não é a primeira vez que isso ocorre, né? Mas fazia muito tempo que não ocorria.